רחמנו השם אלוהינו רחם. A paz do Messias, shalom, shalom pessoal, bom dia, graças a Deus, graças ao Eterno, que nos dá vitória por meio do seu Messias, Yeshua HaMashiach, graças ao Eterno, que devolveu nesta manhã a nossa vida, quando nós acordamos, por piedade Ele permitiu que nós levantássemos novamente para uma boa vida e para a paz, amém? Pessoal, como prometido, eu sei que algumas pessoas já estão aí na expectativa, eu também estou na expectativa de nós entrarmos nesse assunto tão interessante e tão próximo do nosso dia a dia e próximo das nossas vivências interrelacionais e intrarrelacionais, nós com o próximo e com o nosso próprio ego, né, o tempo inteiro lidando com essas situações sobre esses desejos que permeiam, por que não dizer assim, o coração dos homens. É muito importante na postura de servos de Deus e na postura de seguidores do Messias, do Rabino Yeshua, nós entendemos inclusive que o próprio Yeshua trouxe através de parábolas, conselhos, mandamentos que ele repete alguns mandamentos dando uma nova concepção. Eu vou iniciar o estudo sobre a cobiça e, consequentemente, tem que falar de um outro assunto que está interlaçado, até pelo próprio sentido polissêmico da palavra inveja, né? Porque a cobiça ela tem um sentido mais restrito, mas quando você fala de inveja, você também tem que falar de cobiça, porque a cobiça, de certa forma, é a porta para a inveja. É impossível invejar se não for pelos olhos. Então, você falando de cobiça, automaticamente você culmina no assunto da inveja. Nós vamos iniciar esse estudo nessa manhã, falando sobre cobiça e inveja, com uma oração, tá? Uma oração, eu faço questão de fazer essa oração com vocês. Mas antes mesmo da oração, quero lembrar para vocês que Yeshua usou esse mandamento. E já fazendo uma correção, eu disse que seria o 9º, viu? O 9º mandamento é levantar falso. Inclusive, esse levantar falso para mim é muito especial, porque eu quero falar sobre o Lashon Hará novamente. Então, corrigindo, eu anunciei por várias vezes que nós falaríamos da cobiça e disse que era o 9º mandamento. Não é o 9º, tá? É o 10º. É raio humano, e a gente sempre o tempo inteiro tá, às vezes se distrai, mas isso é normal. Acontece nas melhores famílias, né? Então, antes mesmo de fazer a oração, eu quero dizer o seguinte: lembram o que Yeshua fez? Vocês lembram disso? Ele disse, na lei de Moisés, aquele que adulterar é aquele que tiver um ato, né, relacional, né, um ato sexual com a mulher do próximo. Lembra que eu expliquei isso em um dos estudos daqui da série A Bíblia Hoje. E Yeshua vai lá, pega a Torá e eleva a santidade da Torá e diz: aquele que olhar com seus olhos e no seu coração desejar a mulher do seu próximo já cometeu adultério com ela. Então lembra que eu expliquei que Yeshua pega o princípio de Ekev, de interpretação judaica do Novo Testamento. Ele pega uma pedra e bate contra outra pedra e traz uma santidade maior para os dois mandamentos, o mandamento de não adulterar e o mandamento de não cobiçar. Ele faz isso e é muito incrível, é maravilhoso ver quando Yeshua, com a sua sabedoria tremenda, dada pelos céus, com certeza, ele consegue sintetizar um mandamento e elevar a santidade desse mandamento. Então, Yeshua levou muito a sério a questão da cobiça, tanto que usou a cobiça relacionada com adultério e outros mandamentos, vocês vão ver aqui, que ele aplica a cobiça em outros aspectos também, ok? Não é só no aspecto sexual. Vamos lá, eu vou fazer uma oração e a gente já inicia esse estudo, e desde já que o Ruach HaKodesh direciona a minha mente, o meu coração, para que tenhamos um estudo maravilhoso, tá bom? Amém? Eu acredito que alguns estão nas suas escolas bíblicas, Baruch Hashem por isso. Eu oro para que os professores de escola bíblica sejam perseverantes, porque não é fácil ser professor de escola bíblica, principalmente no domingo de manhã os irmãos ficam aí arrebatados, né? Mas que Deus dê graça. E aqui no grupo nós temos aí o irmão
pastor Luciano, que Deus te dê graça, meu irmão. Assim que puder, estarei lá, viu? Fazendo uma visita na escola bíblica da Igreja de Deus. E que Deus dê graça a todos os professores que estão aqui conosco no grupo e que vocês sejam perseverantes. Eu posso testemunhar para vocês de mim mesmo, eu sou perseverante. Quando ninguém queria me ouvir, quando eu pregava para as paredes, eu continuei pregando. Quando ninguém queria aprender Bíblia, eu continuei ensinando. E quando os irmãos da igreja não queriam, eu ia para as escolas e fiz um trabalho durante muitos anos que até hoje eu colho fruto, né? Que foi o trabalho de palestra nas escolas. Então, eu só sabia meia dúzia de versículos, eu já era palestrante bíblico nas escolas. Então Deus foi me dando graça. Baruch Hashem por isso. Amém? Então vamos lá, vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo maravilhoso e que o Eterno nos direcione aqui para falar de uma coisa bem delicada, que é um dos 7 pecados capitais, que é a inveja. Vamos ler em hebraico, eu vou orar em hebraico, Eriat Som, que é conhecido como a oração de Rab, né? No português seria a oração do pastor, a oração do mestre. E depois que a gente orar em hebraico, para trazer a atmosfera da santidade dessa língua, a gente ora em português. Yehi Ratson milafanecha Adonai, Elohai ve'Elohei Abutai, Shetatzleni, Hayon, Uvechon Yom Azeh Panin, Meazud Panin, Meadan Ha, Umietzeha, Umihaveha, Umishachem Ha, Umipega Ha, Meain Hara, Milashon Hara, Mimal Shinut, Vedut, Sheker, Isiat Aberiot, Mealila, Mimita, Meshuna, Meharim, Raim, Mimikrin Naim, Umisatan, Amahit, Meden Kasher, Midan Bid Kasher, Veshehu, Venberit, Vensheno, Venberit, Ubidna, Sher, Gehinan. Em português, que seja de tua vontade, ó Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livres hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má e do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo e de um implacável acusador, seja ele israelita ou gentil, crente ou descrente. Também livra-nos do castigo, da sepultura e do inferno. Amém? Pode dizer amém aí, porque a oração é forte. Amém. Então, gente, essa oração, eu gosto muito dela. É uma oração que a gente inicia o dia com ela está no Sidu, nas bênçãos da manhã. E claro que no final da oração é importante você dizer em nome de Yeshua, o Messias, em nome de Jesus. É isso que eu profiro e é isso que eu acredito, que eu professo, perdão, e é isso que eu acredito. Então, é muito importante. Eu sei que algumas pessoas não acreditam no Ain Hará, no olho mau, na Lashon Hará, na má língua, mas essas coisas existem, têm influência, tá? Existem. Eu não vou nem entrar nisso aqui agora. Também não vou entrar no assunto de simpatias e misticismo, não é isso. Mas o olho mau e a má língua existe. Eu poderia dar um exemplo rápido de má língua e de olho mau com uma figura antagônica bíblica chamada Balaão, lá no livro de Números. E alguns estudiosos dizem que o cara só tinha um olho, mas esse olho dele não era brincadeira, tá? O cara era violento. Então o que que acontece? Vamos andar e vamos falar sobre esse assunto que nos desperta tanta curiosidade. No capítulo do livro de Êxodo, verso 37, verso 17, no Decálogo, falando agora do 10º, nós estamos pulando o 9º, mas o 9º eu vou deixar por último e dar um estudo bem especial, porque o 9º requer um estudo à parte, uma revelação à parte e muita unção para falar de má língua, porque se tem uma coisa no mundo que nós praticamos é a tal da má língua. Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu vou até abrir, porque eu estou lendo aqui de cor, mas é bom abrir, porque tem um detalhe aqui. O que o mandamento está dizendo? Não cobiçar o quê? A mulher do próximo, não cobiçar a casa do próximo, não é isso? Nem o escravo do teu próximo, nem a escrava do teu próximo, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pronto.
coisa alguma, generalizando, nada, tudo que for do teu próximo é dele. Você não deve ficar com o olho nas coisas que é do outro. Bota o olho nas suas, né? Passa a olhar para sua esposa, se ela está desajeitada, arruma ela, leva no salão, leva para fazer um spa, né? Leva para fazer uma revisão, balanceamento e alinhamento. Porque o que mais tem no mundo é cobiça, não é isso? Mas vamos lá. A palavra cobiça vem do latim cupiditia, ou cupididia, tá? Que quer dizer desejo, sofrego veemente de possuir bens materiais. Avidez, cupidez, né? Daí vem a palavra cupido. A ambição desmedida de riqueza. Cobiça ou cobiçar é ter cobiça, é desejar. Olha aí, já de início eu quero dizer o seguinte: a cobiça, ou seja, espelhar-se, equiparar-se no que o outro é ou tem, pode ser positivo ou negativo. Já já vocês vão ver que quando eu relaciono cobiça com inveja, a cobiça você pode ter um lado positivo na cobiça, um lado, uma parte, não é que ela é boa. Você pode tirar um bom princípio de dentro do ato de querer ter. Mas tem que ter cuidado, porque toda cobiça desenfreada leva ao roubo e a transtornos psíquicos. E nós temos aqui vários, não dá tempo de falar aqui dentro da psicologia, de vários transtornos psíquicos de cobiça, inclusive o consumo exagerado, né? É um transtorno psíquico hoje tratado, né? Pessoas que elas têm transtorno de compra, de comprar, de consumir, ok? Mesmo que não possa pagar. Então a cobiça, ela pode ser uma cobiça boa, quando você se espelha em alguém e diz, o fulano é isso e aquilo, eu quero lutar humildemente para ser como aquele fulano. É uma cobiça boa. Mas eu não quero ser o fulano e nem quero o que é dele. Mas eu quero lutar, eu me espelho nele, poxa, eu quero ser igual aquele fulano. Você ouve muitas pessoas falar isso, né? Alguém fala assim, o irmão prega tão bem, ensina tão bem, queria ser igual a ele. Oh Deus, me dá unção para que eu seja pelo menos a metade do que aquele irmão é, em conhecimento, em sabedoria. Então, claro, mas tudo isso tem que ser colocado de maneira positiva. Eu já falei isso e falo, e tenho pessoas que eu me espelho, mas eu não quero ser aquela pessoa, entende? Eu não quero me autoanular para ser o outro, e nem quero que é do outro, ok? Então a cobiça, ela tem esse aspecto e, de certa forma, a gente pode pegar um ponto positivo, que é a ideia de perseverar, de lutar para ter o que o outro, de repente, tem. Igual, tá? Não o que o outro tem. O cara comprou um carro, você quer comprar o do mesmo modelo que você achou bonito. Até aí tudo bem. Mas você não pode ficar o tempo inteiro desejando, porque senão daqui a pouco você vai querer o carro do seu próximo. E aí, olha o que a Bíblia está dizendo. Agora, eu entendo, pessoal, isso é uma compreensão minha própria, se eu estiver equivocado, os estudos sempre vêm e traz à tona aquilo que a gente às vezes entendeu errado. Dá a entender, não só aqui na Torá, no Decálogo, mas lá no Novo Testamento, que essa ideia da cobiça, ela sempre vai gerar um transtorno, que é o transtorno de você querer ir para o roubo, né? E se você não tiver cuidado, a cobiça, os olhos é a porta para tudo. Os olhos e o ouvido é a porta para tudo. Então, a inveja já surge aí, então, em correlação com o pecado da cobiça. Vamos estabelecer alguma diferença entre inveja e cobiça. Eu quero dizer, e quero louvar aqui, a sabedoria que Deus tem dado a muitos palestrantes. Eu quero dizer para vocês que eu sou um aluno assíduo, eu assisto muitas palestras, eu assisto muitas pregações. Agora mesmo de manhã eu estava assistindo uma pregação maravilhosa com o professor Matheus Andona, e esses dias eu descobri aí na internet, eu já tinha ouvido falar, já ouvi algumas falas dele, e estava ouvindo uma palestra de Leandro Carnal, que é um palestrante incrível, o cara tem um conhecimento incrível. Ele estava fazendo inclusive uma correlação sobre cobiça e inveja. Eu achei interessante a definição dele, vou trazer para vocês. A definição dele sobre inveja e cobiça é o seguinte: cobiçar é você querer, de repente, ter algo. Você quer ter algo, como o seu amigo tem, ou um carro parecido, uma roupa parecida. Invejar é diferente. Invejar não é porque você só quer ter algo. Invejar é você sentir dor pelo sucesso, porque o outro tem, você se entristece. Então é muito mais sério. Vamos ver a palavra inveja no latim? A palavra inveja, ela vem do latim invidia, ou invidere, desgosto. Preste atenção na definição de inveja, como é diferente de cobiça. Inveja, desgosto
ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro. Olha a primeira definição. Como que alguém nessa terra fica desgostoso, fica com pesar, fica infeliz porque o outro tem alguma coisa, faz ou é? Observe que a inveja, você inveja o que o outro tem, você inveja o cargo, às vezes o que o outro faz ou o que o outro é. Tem gente que inveja o outro e o outro é pobre, não tem nada, mas inveja o ser do outro. Como é possível isso? Então observe que isso é uma coisa maligna e perigosíssima, essa tal da inveja. E outra, se a cobiça é a porta para a inveja é uma porta violenta, um combustível violento para os ciúmes, e para os ciúmes a ponto de você muitas vezes cometer coisas absurdas. Tá? Qual é a segunda definição para inveja ou invejar? É desejar vivamente, é apetecer, diz o dicionário, é cobiçar. Olha aí, você vê que a inveja precisa da cobiça para se autodefinir, porque veja, ó, desejar, querer, cobiçar o que é de outrem. Mas aqui a inveja não é uma cobiça apenas, é desejar ao ponto de, se eu não puder ter o que o outro tem para ser feliz, eu quero que o outro perca, ou que alguma coisa ruim aconteça para que ele não tenha mais o que ele tem, para que ele não faça mais o que ele faz e para que ele não seja mais o que ele é. Porque a felicidade de quem inveja é ver a desgraça do outro. Vocês podem ter certeza no que eu estou dizendo. Infelizmente, isso não acontece só nas esferas seculares. Dentro da esfera religiosa é o que mais tem, meus irmãos, é cobiça e inveja, infelizmente. E nós sabemos que isso é obra da carne. Isso é fruto no coração de pessoas que não foram libertas de si mesmas. Tá? Eu sei que o negócio vai apertar, mas deixa o Espírito Santo falar o nosso coração. Vamos aprender para, pelo menos, começarmos a digerir algumas coisas. E dentro da palavra de Deus, o Eterno nos dá sabedoria para que não vivamos acorrentados por essas coisas. Amém? Já já eu vou explicar para você que a inveja muitas vezes é uma coisa tão terrível que quem inveja, ele não fica feliz ou não aprende a amar o outro por cima. Só aprende a amar o outro por baixo. Quando o outro está em miséria, está em sofrimento, aí ele mostra amor, misericórdia. Quando o outro está bem, aí ele tem dificuldade de mostrar amor nesse momento. Por quê? Porque ele inveja o que o outro tem. Ele não queria que o outro tivesse mais do que ele. Se você tivesse o mesmo tanto que o invejoso, até que ele não ia se incomodar tanto. Mas você tem um pouquinho a mais, então se prepara, porque vai vir os traços e as atitudes da pessoa que tem inveja vai mostrar que ele está incomodado com o seu sucesso, ok? Então essa ideia da inveja, do cargo, do que a pessoa é, do que ela faz, isso é sério. A inveja, ao oposto da cobiça, nesse ponto é o oposto. A cobiça tem um lado positivo, de perseverar, de lutar, de se espelhar no outro. A inveja não. A inveja é sempre ruim, pessoal. Ela é sempre ruim, porque ela é a tristeza. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. A inveja é a tristeza e a dor pela felicidade do outro. Quando eu li isso aqui, quando eu li essa definição, quando eu cheguei a essa conclusão estudando, eu fiquei estupefato. A inveja é a tristeza e a dor pela felicidade do outro. O invejoso não vê a si mesmo. E aí vem uma questão etimológica e semântica da palavra inveja, invidia ou invidere. Quer dizer o quê? Não ver. Olha que incrível. Não ver significa inveja no latim. Cobiça, cupiditia, desejo. É um desejo ardente, a cobiça, que arde ao ponto de você querer fazer algo para suprir esse desejo, né? Ou realizar esse desejo. Inveja não, é não ver, é ficar cego. O invejoso fica cego, ele não enxerga nada mais além do outro. Isso é sério, gente. A gente poderia pegar vários versículos bíblicos, vários, e eu vou começar a pegar agora os versículos bíblicos. Eu vou começar a usar a Bíblia agora, porque a coisa vai arrochar. Se a definição de inveja é não ver, não é não ver a si, não é não ver o outro, é não ver a si mesmo, é não fazer uma autoanálise. Vocês lembram do apóstolo Paulo quando ele começa a ensinar sobre a ceia? Eu acho magnífico, ele diz assim: cada um julgue a si mesmo. Vocês sabem o que significa a palavra tefilá em hebraico? Tefilá é orar. E sabe qual é a concepção de oração para o israelita?
julgar a si mesmo. Quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, automaticamente você não está julgando a Deus. Se ele é bom, se ele vai fazer, se ele não vai. Você está julgando a si mesmo. Você tem méritos para receber aquilo que você está pedindo. E a oportunidade de você colocar seu altar em ordem. Então quando você ora, você está julgando a si mesmo. Olha que coisa. Então, o invejoso não vê a si, não agradece pelo que tem, não é capaz de reconhecer aquilo que Deus deu a ele, porque a sua vida está focada no outro, no que o outro é, no que o outro tem, na mulher do outro, no carro do outro. E até, gente, tem gente que inveja até o cachorro que o outro tem. É brincadeira? Até o passarinho. E o passarinho vai lá e morre. Bota uma olhada, coitado do passarinho morre. Isso existe, gente. Isso é coisa da Universal e nem da Mundial do Poder de Deus, não, viu? Que eu não estou aqui para criticar o ministério de ninguém. Mas isso aí não é só das igrejas não pentecostais que pregam essas coisas, não. Isso aí tem princípio. Isso tem princípio, viu? Então, que Deus proteja a sua casa. Nenhuma seta, nenhum mal, né? Nenhuma bactéria. Porque lá no Salmo 91, o original da palavra seta, muitas vezes, né? É bactéria, viu? Então, vamos já para o segundo áudio, sem perder tempo. Baruch Hashem, segundo e definitivo áudio. Tem muita coisa para se falar, mas eu vou tentar resumir. Então, o que diz no livro de Mateus, no capítulo 6, já vou usar aqui um texto bíblico para nós falarmos de inveja. Tem muita coisa que poderia ser falada. Umas podem, outras não podem. Umas devem ser faladas, outras não devem. Deixa você ir avaliando a si mesmo aí, através dos ensinamentos. Então, o que diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 22 e 23, Yeshua, tratando sobre vários assuntos, ele fala, a luz e as trevas. Ele diz, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que coisa, tá vendo? Como a cobiça começa pelos olhos? Aí ele diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? E aí, inquestionável, ele está dizendo que os nossos olhos têm que ser bons. Temos que ter um olhar bom, um olhar de misericórdia, de amor, de respeito, de valorização, de um amor de cumplicidade. E principalmente, pessoal, a pessoa tem que estar conectada com o verdadeiro sentimento da fé, que é o temor a Deus. Temor a Deus, tem que temer. Tem que saber que Deus traz a juízo tudo, até os desejos mais ocultos, ok? Aí o cara diz assim, não, mas eu nunca adulterei, eu não quero adulterar, eu nunca cobicei nada de ninguém. Todo mundo já cobiçou, todo mundo já invejou alguma coisa. Ninguém é de ferro, ninguém, como um ser humano normal, não deixaria de viver e passar por essas experiências. Mas tem como você evitar a bactéria, o vírus, o câncer se instaurar nos seus olhos, ok? Olha o que Jesus disse, se você olhar e desejar para uma mulher, então não é só olhar para a mulher física, não. Não quero entrar em detalhes. Cuidado com o que você anda olhando por aí. Porque aquilo vai gerando uma cobiça, e essa cobiça vai gerando inveja. E aí, meu amigo, enquanto você não saciar o seu desejo, que é a cobiça, e enquanto você, de repente, não, como é que eu posso dizer, entre aspas, cometer algum tipo de vingança contra a pessoa que você está invejando, seja uma vingança por uma palavra, um falso testemunho, e a gente vai chegar lá. Próximo estudo fala sobre Lashon Hará, ok? Eu quero trazer aqui mais um textozinho, vamos lá. Aqui tem Mateus 5 também, pessoal, olha só. Mateus 5, 29 diz o quê? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu já expliquei isso aqui anteriormente, né? Não é arrancar um membro. Mas se o pecado está entrando pelo olho, pela cobiça, então você neutraliza o pecado enquanto ele ainda está no início, enquanto ele está surgindo, que aí você matando o mal pela raiz, você vai ficar mais forte. Não deixa o mal crescer, porque depois você perde o olho, no sentido de que seu olho vai ficar sendo a porta para você cair. Se a tua mão direita te escandaliza, e deixa o Espírito Santo falar o coração de vocês, quem tem ouvido ouça o que eu estou dizendo. Se a tua mão direita te escandaliza, arranca e joga fora, porque enquanto você pegar essa força que milita na sua carne, no início fica fácil, mas depois, quando você menos esperar, você vai se tornar aquele que tanto desejou. Um adúltero, um perverso,
uma pessoa totalmente invejosa e cobiçosa, ok? Tem muitos textos que eu poderia trazer para vocês, mas vamos adiante, que eu ainda quero falar aqui um pouco sobre algumas tradições dentro da inveja, o que as tradições populares falam, né, de inveja, e eu ainda vou fechar com vários textos aqui ainda, com a permissão do Eterno. Vamos lá. Bom, então, gente, todo amuleto para inveja, geralmente, todo amuleto, ele tem alguns significados, mesmo na cultura popular. Vocês já viram as pessoas quando falam de inveja? Agora aqui eu vou trazer um pouco de conhecimento popular. Não é Bíblia, não é regra de fé e prática, pelo amor de Deus. Eu estou usando como exemplo para ensinamento. Mas se você usa um desses amuletos, eu respeito. Só quero te dizer que não funciona. Eu só quero te dizer que não se vence esse tipo de mal de fora para dentro. É de dentro para fora. Viu? É de dentro para fora que se resolve esses problemas. É com temor a Deus. É com o nome de Jesus, meu irmão. Não é com amuleto, não. Mas o que aparece aí quando você procura saber sobre inveja? As pessoas gostam de usar olho de lobo. Isso aqui desde criança eu já sabia disso, né? Ouvia os ditos populares. Olho grego, é um olho grego, um negócio bem conhecido que tem muita pulseirinha por aí. Tem crente que usa, não sabe, que é um amuleto pagão, né? Que inclusive vai lembrar o olho de Osíris, né? E outros nomes que eles dão. Então, olho de lobo, olho grego, são... Olha que interessante. É pra quê o amuleto? É pra reprimir o quê? Inveja. E o que tá mostrando aí? O que eu falei no início, que a inveja entra por onde? Pelos olhos. Porque se o cara não vê, não vai desejar. Na verdade? Aí alguns usam pimenta, outros vão usar aquela mensagem dos ventos. É aquele negocinho meio oriental que você entra na casa assim, tem um monte de barrinha assim, de canudinhos que eles ficam batendo no outro, fazendo barulho. Vocês já viram aquilo ali? Pois é, a maioria das pessoas usa aquilo ali para reprimir a inveja. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Os canudinhos. Eu esqueci o nome daquilo ali, tem um outro nome, não é só a mensagem dos ventos, não. O vento bate, ele fica fazendo um barulhinho, tem outro nome. Aí tem pessoas que vão usar sal grosso, né? Tem algumas igrejas que usam na campanha, tenho nada contra, eu respeito, mas eu quero dizer que o sal grosso por si só não faz nada. Aí tem gente que usa a tal da cigarra, um animal cigarra, né? Um objeto em forma de cigarro. Tem gente que vai usar o baguá, né? Vai usar a ferradura, a mãozinha, chamada também mãozinha de Fátima, aquela mãozinha. Tem gente que vai usar o elefante com a traseira virada para a porta, contra a inveja e mal olhada. Olha só, tanto de coisa que as pessoas inventam. Gato, tem gente que usa a imagem do gato. Tem gente que usa aquela planta espada do Jorge lá, fica na porta. Então, gente, é uma série, se eu fosse falar tudo aqui, uma série de amuletos e de superstições em torno da inveja. O que isso prova? Prova que no fundo as pessoas acreditam no poder da inveja e no fundo o invejoso não vê assim. Por quê? Por que o invejoso... Por que você às vezes ouve a pessoa falar assim, ó, vamos falar dos 7 pecados capitais. Quais são eles? Quem sabe de cor? A gula, a avareza, luxúria, a ira, a preguiça, o orgulho, ou a vaidade, né? E a inveja. Olha aí, os 7 pecados capitais. Gula, avareza, luxúria, ira, preguiça, orgulho e inveja. Por que geralmente as pessoas não têm vergonha de dizer, eu sou guloso para isso, eu como aquilo? Por que as pessoas às vezes não têm vergonha de dizer que é avarenta? Que tem luxúria, ou que se irou, fiquei irado, tô com uma preguiça hoje. Mas isso aí é uma questão de orgulho próprio. Veja, as pessoas falam de qualquer pecado capital na maior naturalidade e isso não causa vergonha a elas. Mas você já viu alguém dizer assim, eu sou invejoso, nossa, como eu tenho inveja, eu estou profundamente invejado. Não, quando as pessoas vão falar de inveja, a inveja é um pecado envergonhado, pessoal. Pega a revelação do que eu estou ensinando hoje nessa manhã. A inveja é um pecado envergonhado. Quando a pessoa diz assim, eu invejo fulano. Sim, gente, mas é uma inveja boa, claro, né? Eu não quero o que é dele. Eu invejo porque eu quero ser igual a ele. Então a pessoa está dizendo que está tendo uma cobiça. A pessoa está cobiçando e não sabe. Porque se ela disser que inveja, então ela está sentindo tristeza por não ser o que o outro é, ou por não ter o que o outro tem. E isso vai lhe causar sofrimento. E uma autoanulação. Então a inveja é um pecado envergonhado. Então, por que as pessoas elas não querem admitir que elas também têm inveja de alguma coisa, ou de alguém, ou de algo? Por isso aqui, porque a inveja é um pecado envergonhado. Os 7 pecados capitais é o pecado envergonhado, a inveja. Ok? Então, olha aí que ensinamento. A inveja, quando nós temos inveja no nosso coração, nós não invejamos quem está longe. Gente, a Bíblia é uma coisa magnífica.
E Jesus fala o quê? Ama o teu próximo. Ama o teu próximo. O próximo pode ser qualquer um, não precisa ser teu parente, tua esposa, teu pai, tua mãe. Olha que ensinamento que nós estamos recebendo. Mas também quando Jesus diz assim, para você não cobiçar, não cobice a mulher do teu próximo. Não cobice a casa do teu próximo. O que a palavra próximo nos arremete? É toda e qualquer pessoa que estiver próxima, ou que nós temos, de certa forma, estabelecido um vínculo de proximidade, de vivência com essa pessoa. Você não vê ninguém dizendo, eu tenho inveja de Albert Einstein. Albert Einstein já morreu, deixou um legado. Geralmente, o tipo de inveja que nós mostramos com as pessoas, os ícones, os heróis da fé, os grandes cientistas, não é uma inveja de querer ser o que ele é. Porque também ele já morreu e a gente sabe que não vai ser ele nunca. E também não é de ter o que ele tem. Engraçado, a gente não tem uma relação de inveja profunda com pessoas que já viveram ou que estão no passado distante. Na verdade, nós temos relação de inveja com as pessoas que são mais próximas, com as que mais amamos ou que muitas vezes as que mais odiamos. É essa a relação de inveja, de amor e ódio que nós temos. Ninguém inveja Napoleão Bonaparte. Não é verdade? Já viu alguém dizer assim, eu tenho inveja de Jesus, quero ser igual a ele? Não. Eu quero ser como o meu mestre, eu quero seguir o exemplo dele. Olha aí, já é diferente. Quero seguir os passos dele. Você não quer tomar o lugar dele, senão você é o diabo. Porque Satã é que queria tomar o lugar de Deus, né? E o tempo inteiro, o próprio Satã às vezes quer tomar o lugar de Yeshua. E não vai tomar. Isso sim é maligno. Entenderam? Ser como Jesus, desejar seguir os passos dele, ser como ele no assunto de referencial, não é pecado. Entendam. Porque nós não invejamos os que estão de longe, nós invejamos o nosso próximo, nós queremos cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo. Já viram o ditado tão conhecido que a grama do vizinho é mais verde? Isso na história, na filosofia é conhecidíssimo, né? Tem um princípio aí interessante na história filosófica. Isso aí é um sentimento humano antigo. Eu sempre olho para a grama do vizinho e acho mais verde do que a minha, né? Mais bonita. Eu tenho um carro de 50 mil, meu vizinho tem um de 10, mas o carro do vizinho para mim é melhor do que o meu. É inveja. Começa a cobiçar e depois vira uma inveja. Então, gente, olha quanta coisa tem aqui. Eu estou tentando resumir, porque são muitas informações, mas vamos lá. Qual é a única inveja que, salvo e guarda, está fora do que nós estamos falando aqui? Qual é a única pessoa, gente? Olha aí que pergunta legal. Na face da Terra, a única pessoa na sua esfera de vivência, de história de ser humano, que ela tem uma inveja, a única inveja boa que existe, a da mãe. Olha aí, ou a do pai, né? Que a única inveja que se salva de tudo isso que nós estamos falando, das más invejas, é a inveja da mãe. Que elogia o filho, que se satisfaz com o sucesso do filho, mas ao mesmo tempo pode virar para o filho e dizer, olha filho, tudo aquilo que eu não consegui ser, eu quero que você seja. É como se o meu sonho estivesse sendo realizado em você. Isso não é ruim. É ruim, gente? A mãe querer o bem do filho, ou querer que o filho faça uma faculdade que ela queria fazer e não fez. Isso não é ruim. Ela expressar isso, ela externar isso, não é ruim. Ela é sua mãe, é seu pai, eles querem o melhor para você. Mas há um risco aí. Há um risco que inclusive nós ensinamos a semana passada, se eu não me engano. O risco que há, qual é o risco? De reproduzir no filho a minha história e criar, de certa forma, oprimir o filho. Sendo que o filho não quer fazer aquela faculdade ou não quer seguir aquele caminho que não é dele, é seu. Lembra? Ensina o menino no caminho dele. Eu acho que agora faz mais sentido para vocês, né? Ensina a criança no caminho dela. Cada criança tem o seu caminho. Cada criança tem as suas escolhas. Ensina os princípios. Agora o pai obrigar, eu já vi muito isso, obrigar a filha a fazer medicina ou direito porque era o que ele queria fazer e não conseguiu realizar aquilo. A gente entende a história, o sofrimento dos pais, que muitas vezes foi para a roça, foi trabalhar, não teve as oportunidades que o filho está tendo, inclusive está dando ao filho oportunidades que os seus pais não puderam dar a eles, mas tem que ter muito cuidado até mesmo nesse aspecto, de invejar aquilo que o filho está sendo o que você queria ser. Isso tem um lado positivo, mas todo lado positivo tem o seu lado negativo. Tem que ter cuidado para que isso não torne-se, então, uma opressão, uma prisão, e ninguém gosta de ser pressionado, né? Você ficar pressionando seu filho ser aquilo que você queria ser e não conseguiu. Então, eu só citei isso porque realmente coração de mãe, de pai é diferente. Mãe e pai sempre vai querer o bem para o filho, por mais que tenha problemas relacionais. Uma mãe e um pai que ama vai querer o bem do seu filho. Ok? Olha que legal. Estamos aí caminhando. Pessoal,
O que faz alguém invejar o outro? Boa pergunta, né? Nós não nos conhecemos. Olha o que eu escrevi aqui. Escrevi a próprio punho para vocês. Olha o que causa inveja, o que faz você invejar. O fato de você não se conhecer, de não ter tido experiência com você, com Deus, de não ter sondado a sua vida, de não ter experiências psíquicas, de saúde psíquica com você mesmo. Olha, nós não nos conhecemos, por isso sempre procuramos algo ou alguém para culpar pelos nossos fracassos. A inveja nasce principalmente da infelicidade de si mesmo, da infelicidade própria. Poucos nos amam por cima. A maioria dos invejosos, quando são invejosos, nos amam apenas por baixo. E aí? Você fala assim, eu tô bem, você chega com o irmão, né? Eu tô feliz, Deus está me abençoando, Deus me deu uma esposa linda, me deu um emprego maravilhoso, comprei um carro e tal, e tal. Olha, eu nunca tive uma fase tão boa. Alguém olha pra você e diz, amém, né? Mas vamos orar, né, a Deus, e tudo passa, né? Há tempo para tudo debaixo do... A pessoa ainda usa a Bíblia. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. De rir, de chorar. Quer dizer, ele está dizendo que você está feliz ali agora, mas se prepara, viu? Que não vai ficar sempre assim, não. Gente, isso é uma inveja. Uma inveja bem mascarada, mas é uma inveja. Nós temos que ficar felizes com a alegria do outro, com a vitória do outro. E se você não está feliz, não é porque o outro venceu, é porque você não é feliz. Não culpe as pessoas pelas suas desgraças e pelos seus erros. O que mais tem no mundo hoje é reprodução de culpa, reprodução de responsabilidade, né? Desde o início, Adão, Deus, a mulher que tu me deu. Olha aí, a mulher foi a cobra. E a cobra ficou, acho que olhando para Adão e Eva e disse, agora eu vou culpar quem? Tem que assumir a responsabilidade. Então, gente, vamos parar com isso. A inveja é uma coisa séria, terrível. E aqui eu já entro nessa pauta para a gente fechar, que eu quero dizer o seguinte, por que nós não nos conhecemos? E por que muitas vezes nós ficamos culpando outras pessoas pelo nosso fracasso? Porque nós estamos ignorando um grande princípio do mestre dos mestres, que é os dons. Deus deu a cada um dons. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Lembra disso? Às vezes você tem dons, tem responsabilidades, tem capacidade, não está usando isso e Deus está cobrando. E Deus pode estar te cobrando. A inveja é um traço visível de pessoas que têm fracassado nos seus relacionamentos, na sua vida amorosa, na sua vida financeira. Por quê? Porque o fracasso muitas vezes vem da negligência. E eu estou falando de uma coisa que eu apanhei muito na minha vida e tenho aprendido muito sobre o fato de assumir responsabilidades sobre o que eu falo, assumir responsabilidades sobre compromissos, assumir responsabilidades, pessoal. Ninguém gosta de assumir responsabilidade, mas responsabilidade é coisa boa, traz dignidade, traz amadurecimento, traz autoridade. Você quer ter autoridade? Tenha responsabilidade, não corre da responsabilidade. Olha aí, parábola dos talentos. Vocês conhecem a parábola Eu Ganho Tempo. E aí ele vai dizer assim, deu a um homem, Jesus fala na parábola, deu a um 5 talentos, a outro 2, e cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. O que recebeu 5 fez algo, o que recebeu 2 também multiplicou, mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí muito depois veio o seu senhor, verso 21, e disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo. E aí, gente, já no final, na culminância da parábola, olha só o que diz a parábola. Olha, mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que tu és um homem duro e que ceifas onde não semeias e ajunta onde não espalhas. Olha aí, a fala do preguiçoso e invejoso, né? Aqui você pode pegar aqui os 7 capitais na vida desse aqui que ficou com um talento guardado e enterrado. Avareza, inveja, preguiça, ira, tudo. Você pode tirar todas as características dos 7 pecados capitais e achar nesse cidadão aqui, nessa parábola. E aí, o que acontece? E atemorizado, verso 25, do capítulo 25 de Mateus, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu depois o seu senhor, mal, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver, será dado,
e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tiver lhe será tirado. Essa palavra é pesada, hein? Lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus do céu, que Deus não permita. Olha o que aconteceu. Que talento é esse, gente? É dinheiro? Isso aqui são os talentos espirituais, os talentos, a capacidade que Deus deu a cada um de nós. Eu poderia citar N exemplos aqui nesse estudo sobre a inveja, de pessoas que não têm braço e perna, de pessoas tetraplégicas que pintam quadros milionários, de um cidadão que aparece aí na internet, eu acho que é o Nick, se não me engano, que o cara não tem os membros, e é palestrante, e é coach, e muda a vida das pessoas com testemunho. Eu poderia trazer N testemunhos de pessoas que souberam aproveitar aquilo que Deus lhe deu. A gente tem que investir, pessoal, na nossa capacidade para fazer esses talentos multiplicar. Deus confiou a nós. O quê? Os talentos, os dons e a capacidade para você fazer algo bom para a sociedade, algo bom para a humanidade. Então observe o que está sendo dito aqui. Ouça a voz do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Quer ficar livre de cobiça e inveja? Valorize o que Deus te deu. Valorize quem você é. Não existe ninguém igual a você no universo. Valoriza o que Deus fez e faz na sua vida. Viu, pessoal? Olha aí, ó. Fica a parábola dos talentos como reflexão profunda do que nós falamos aqui hoje sobre cobiça e inveja. Amém? Espero que eu tenha contribuído. Eu estava ansioso para compartilhar com vocês esses estudos. E aí, gente, não negligenciar aquilo que Deus nos dá. Existe uma oração que eu amo muito. Quando você acorda, você diz assim: bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que devolveu a minha alma por piedade. Grande é a minha fé em ti. Eu fui consultar isso no original, no contexto mais profundo. Sabe o que está dizendo? O que os sábios estão dizendo ali naquela oração? Obrigado, Senhor, porque devolveu a minha alma. Se o Senhor devolveu a minha vida de novo, é porque o Senhor me quer vivo. Se o Senhor me deu a oportunidade de ficar vivo, é porque o Senhor não perdeu a fé em mim. Olha só, aí alguns rabinos oram assim: bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que devolvestes a minha alma. Grande é a tua fé, a fé dele, a fé do Eterno. Grande é a tua fé em mim. Obrigado. Deus não perdeu a esperança em nós. Vamos fazer frutificar, vamos usar os talentos, vamos usar nossa capacidade, não vamos ser preguiçosos, avarentos, glutonos, né? Cometer glutonaria, vamos usar os talentos que Deus nos deu. Baruch Hashem, pessoal.